Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 7 da Árvore da Ficção. Reação à garota que quebrou o ciclo. Olá a todos, estou de volta. Desculpem a demora. Precisava de um tempo para me concentrar em algumas coisas da minha vida, recarregar as energias e pensar no que realmente quero criar. Mas senti falta de estar aqui, de compartilhar ideias e de todos vocês. Estou pronta para voltar, continuar escrevendo e explorar todas as histórias malucas com as quais temos sonhado. Através do multiverso e dos galhos extensos da árvore da ficção, sussurros sobre Madoka Kanami se espalham como fogo em palha seca. Heróis, vilões, deuses de seus próprios mundos e os observadores silenciosos da realidade tinham pensamentos, alguns admirando, outros céticos, mas todos reconhecendo a mesma verdade: suas escolhas importavam. Em alguns reinos, ela era vista como um farol de esperança, o tipo de garota cujo coração puro poderia mudar o equilíbrio do desespero. Escritores e heróis acenavam com sua coragem, dizendo: ela carrega o peso dos mundos e não quebra. Outros, no entanto, não foram tão gentis. Cínicos, guerreiros endurecidos pela batalha e senhores das trevas murmuravam sobre sua ingenuidade, sobre o preço de sua bondade, alertando que esperança sem compreensão era uma coisa perigosa. Ainda assim, em todos os universos, o padrão permaneceu. Mesmo os críticos não podiam ignorar o fato de que a vontade de Madoka poderia mudar a própria realidade. Dos menores mundos de bolso aos maiores palcos cósmicos, ela inspirava admiração, medo, temor e ressentimento, tudo ao mesmo tempo. E não importava como a julgassem, todos os observadores, do herói mais jovem à entidade mais antiga, sabiam a mesma coisa: os fios do destino a envolviam, e ela não era uma garota comum. Universo Hunter vs Hunter. Tão pesado antes. O que começou como curiosidade, se transformou em algo muito mais sombrio. No momento em que a verdade sobre as garotas mágicas foi revelada, os contratos, a falsa esperança, a inevitável descida ao desespero, toda a organização caiu em um silêncio raro e sufocante. Caçadores que enfrentaram monstros, guerra e morte sem hesitar, agora estavam imóveis, inquietos de uma forma que não conseguiam superar facilmente. Porque isso não era apenas perigo. Isso era crueldade disfarçada de salvação. E no centro de tudo, estava aquela criatura. Kyuubi. Um ser que falava com tanta calma, tão racionalmente, sobre algo tão horrível. Caçadores de toda a associação reagiram em ondas. Alguns estavam furiosos. São apenas crianças. Um caçador murmurou baixinho, com os punhos cerrados. Você está me dizendo que eles são enganados para jogar suas vidas fora assim? Outros nem conseguiam encontrar as palavras, suas expressões escurecendo enquanto processavam a verdade, que toda garota mágica que pudessem encontrar já estava trilhando um caminho rumo à destruição. Mas nem todos sentiam simpatia. Uma risada baixa e divertida cortou a tensão. Isoka. Seus olhos brilhavam com uma excitação perturbadora, os lábios se curvando em um sorriso lento enquanto ele se recostava, claramente entretido em vez de perturbado. Isoka. Que fascinante. A esperança se transformando em desespero, e então em algo ainda mais monstruoso. Ele inclinou a cabeça levemente, como se estivesse imaginando a cena se desenrolando diante dele. Isoka, eu me pergunto, quão fortes eles se tornam em seu ponto de ruptura. O contraste era nauseante. Onde outros viam tragédia, ele via potencial. Entretenimento. Enquanto isso, juntos, mas cada um perdido em seus próprios pensamentos, estavam os quatro que não conseguiam ignorar o que isso realmente significava. Gonfrex foi o primeiro a falar, sua voz incomumente baixa. Gon, então, eles não são salvos? Essa pergunta pairou no ar por mais tempo do que qualquer um gostaria. Porque eles já sabiam a resposta. Killua Zold, que estava ao lado dele, com as mãos nos bolsos e a expressão sombria. Ele estalou a língua suavemente, a irritação clara, mas por baixo dela, algo mais. Killua, aquela coisa, sabe exatamente o que está fazendo. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Killua,
Não os está forçando, é pior. Faz com que eles escolham. O olhar de Curapika era penetrante, inabalável, mas havia um peso por trás dele, algo profundamente pessoal. Curapika, um contrato construído sobre engano não é contrato nenhum. Sua voz era calma, mas a raiva por baixo dela era inconfundível. Curapika, para explorar seus desejos, sua dor, e transformá-la em uma maldição. Leorio Paradinide cerrou os punhos, incapaz de ficar em silêncio por mais tempo. Leorio, isso não é só perturbador, é pura maldade. Ele deu um passo à frente, a frustração fervendo. Leorio, são crianças. Elas não sabem no que estão se metendo. Alguém deveria ter impedido isso há muito tempo. O silêncio se seguiu novamente, mas desta vez, não era vazio. Estava preenchido com algo mais pesado. Determinação. Porque este não era apenas mais um fenômeno estranho. Este era um sistema construído sobre o sofrimento. E agora que os caçadores sabiam a verdade, ignorar não era mais uma opção. Universo DC. Torre de vigia, plataforma de observação principal. Bem acima da Terra, a Liga da Justiça estava reunida, suas silhuetas nítidas contra o negro infinito do espaço. Lá fora, as estrelas cintilavam como velas distantes, frias e silenciosas. Lá dentro, um silêncio diferente pairava sobre a sala. Pesado. Inquietante. Cheio de pavor. Na enorme tela de observação, a história se desenrolava. A princípio, parecia uma bênção, jovens garotas, com a chance de terem seus desejos realizados. Um milagre. Um sonho realizado. Mas no momento em que a verdade começou a vir à tona, a ilusão se despedaçou. A esperança se transformou em desespero. Os sonhos apodreceram em maldições. E a verdade final e horrível atingiu como um soco no estômago. Toda garota mágica estava destinada a se tornar os próprios monstros que deveriam combater. Suas risadas, seus sorrisos, seus sonhos, tudo era uma armadilha. Silêncio. Até mesmo heróis que encararam a morte de frente, lutaram contra deuses, sobreviveram a invasões alienígenas e combateram o pior da humanidade e congelaram no lugar. Isso era diferente. Porque isso não era apenas maldade. Era calculado. Frio. Sistemático. A criatura na tela permaneceu calma, sem emoção, Kilby. Ela explicou os contratos, as regras, a lógica. Por trás de tudo, como se o sofrimento causado não importasse. Como se tudo o que fizesse fosse normal. A mão do Superman se fechou em um punho, deixando uma marca no corrimão antes de abaixá-la lentamente. Seu maxilar estava tenso. Seus olhos, geralmente brilhantes de esperança e determinação, estavam escuros e pesados. São crianças, disse ele baixinho. Sua voz carregava um peso que fez todos pararem. Elas nunca tiveram uma escolha real. Batman estava nas sombras, braços cruzados, olhos examinando cada detalhe na tela. Calmo. Analítico. Mas por baixo dessa calma havia fúria, afiada e cortante. É um contrato construído com base em informações incompletas, disse ele secamente. Só isso invalida o consentimento. É manipulação. Puro e simples. A Mulher Maravilha deu um passo à frente, apertando as mãos ao lado do corpo. Seu laço dourado brilhou fracamente enquanto seu olhar se fixava na tela. Cada linha de seu corpo irradiava indignação, tristeza e fúria. Nenhum guerreiro, nenhuma criança inocente, deveria ser preso por um engano como este, disse ela. Isso desonra tudo pelo que eles lutam, tudo o que eles são. Barry Allen, o Flash, passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro enquanto tentava processar tudo. Sua voz tremia de frustração. Ok, não, eu odeio isso. Eu realmente odeio isso, admitiu ele. Cada um deles, uma contagem regressiva para se tornar o inimigo? Isso é insano. Hal Jordan, o Lanterna Verde, pairava ligeiramente acima do chão, o anel brilhando fracamente. Seu maxilar estava tenso, seus olhos semicerrados.
E isso justifica como necessário, murmurou ele. Essa desculpa nunca funciona, não importa quem a diga. Victor Stone, o ciborgue, estava de lado, processando as imagens e os dados mais rápido do que qualquer um, mas nem mesmo seus sistemas conseguiam apagar o horror. Sem salvaguardas. Sem condição de saída. Sem reversão, disse ele baixinho. É um ciclo fechado. Uma vez que eles estejam lá dentro, acabou. O silêncio caiu novamente, mais pesado desta vez. A Liga da Justiça entendeu agora. Isso não foi aleatório. Não foi um acidente. Foi projetado para aprisionar a esperança, transformá-la em desespero e consumir a inocência para seu próprio benefício. Superman deu um passo à frente, voz firme, olhos ardendo de determinação. Não importa o quão eficiente seja, disse ele. Está errado. E não podemos ficar aqui sentados assistindo isso acontecer. Universo Ben 10, Força Alienígena. A tela brilhante da nave dos encanadores se apagou quando o trio terminou a primeira reação da história de Madoka Kamama nas telas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Kevin recostou-se, com as botas sobre o console, uma expressão de pura descrença no rosto. Então, deixe eu ver se entendi. Eles assinam um contrato com um gato falante para conseguir um desejo, e então eles literalmente se transformam nos monstros que estão combatendo. Essa não é uma história de garota mágica, Genvin. É um esquema de pirâmide. Genvin suspirou, massageando as têmporas. Ela podia sentir a mana no ar, e a tragédia da história ressoava com suas próprias experiências com Lady Dordogne. É sobre a lei da troca equivalente, Kevin. Para criar tanta esperança, você precisa criar uma quantidade igual de desespero. Madoka não queria apenas um desejo, ela queria salvar todos de um ciclo que foi manipulado desde o início. Ben estava estranhamente quieto, olhando fixamente para o Unitrix em seu pulso. Um mostrador verde pulsava lentamente, um contraste gritante com os temas sombrios que eles acabavam de testemunhar. É diferente para nós, disse Ben suavemente. Quando eu me transformo, ainda sou eu. Na maioria das vezes, pelo menos. Mas aquelas garotas, elas perdem suas almas apenas para manter o mundo girando. Faz a invasão dos Ygritte parecer uma briga de recreio. Chegou a hora, a voz ecoou pela sala, vibrando com um peso que fez todos ficarem imóveis. Estamos retornando à história de Madoka Kaname e ao pesado fardo que ela foi forçada a carregar. A tela ganhou vida, projetando um brilho frio sobre a plateia. A tela fez a transição das cores suaves e pastéis do mundo de Madoka para um carmesim nítido e cintilante. No topo de um arranha-céu, emoldurada pela silhueta irregular do horizonte da cidade, estava uma garota que não se parecia em nada com as outras que eles tinham visto. Ela usava uma túnica vermelha escura que se abria como uma saia de batalha, e seu longo cabelo cor de romã estava preso em um rabo de cavalo alto e desafiador. Ela não parecia uma salvadora, ela parecia uma sobrevivente. Kyoko Sakura. Kyoko Sakura estava parada ali com uma expressão casual, quase entediada, comendo distraidamente uma caixa de poke. Seus olhos, afiados e calculistas, pareciam perfurar a tela, fazendo o público se sentir como se fossem eles os caçados. O multiverso assistiu em um silêncio frio e sufocante enquanto o sonho vibrante de uma garota mágica começava a se desfazer nas bordas. Para os espectadores, ela era um caco de vidro pontiagudo cortando um mundo que eles pensavam ser feito de luz das estrelas e fitas. Eles não viram uma heroína, mas uma catadora, uma garota que trocou seu coração por uma lança e sua alma pelo direito de sobreviver. Em milhões de mundos, o ar ficou pesado com o cheiro de uma tragédia que já havia começado a apodrecer. Ela estava no topo do horizonte, uma chama bruxuleante em um vazio faminto, lembrando a cada testemunha que a magia neste universo era uma dívida paga com sangue. A tela escureceu, sussurrou a voz, o ar ficando denso com o cheiro de incenso e madeira velha. Antes de ser uma andarilha, ela era uma garota que acreditava no poder da oração. A imagem mudou para uma igreja silenciosa e empoeirada, onde uma jovem Kyoko observava seu pai lutar para liderar uma congregação que não se importava mais. Ela viu a dor dele, continuou a voz, a tela tremendo com uma suave e trágica luz.
E ela fez um pedido não para si mesma, mas para que o mundo finalmente ouvisse suas palavras. O multiverso observou enquanto os bancos se enchiam e os milagres começavam, mas a luz foi rapidamente engolida por uma sombra sufocante. Mas um desejo construído sobre uma mentira é um veneno, alertou a voz, o tom tornando-se frio e oco. Seu pai percebeu que seus seguidores eram bonecos controlados por magia, e sua mente se despedaçou. A cena se transformou em um pesadelo de fogo e vidro quebrado enquanto seu desespero consumia tudo, sua igreja, sua família e a fé de sua filha. Ela estava sozinha nas cinzas de sua casa, disse a voz, enquanto uma jovem Kyoko segurava sua lança em meio às ruínas. A garota que queria salvar a todos aprendeu que o altruísmo era uma sentença de morte. O multiverso mergulhou em um silêncio assombroso, vendo a origem de sua fome, um vazio deixado por uma família que havia desaparecido na escuridão. Agora ela luta apenas por uma pessoa, concluiu a voz, a tela retornando a garota no arranha-céu. Porque em seu mundo, a bondade é a coisa mais cara que você pode perder. O multiverso assistiu em um silêncio pesado e sufocante enquanto a tragédia da garota se desenrolava na tela. Em mundos onde heróis lutavam por justiça, um frio intenso tomou conta, percebendo que, neste universo, um coração puro era uma desvantagem. Os espectadores viram as imagens tremeluzentes da igreja em chamas, e a esperança coletiva de 1000 dimensões pareceu se dissipar. Santos e guerreiros abaixaram suas cabeças, atingidos pela crueldade de um milagre que se transformará em maldição. Através das estrelas, a compreensão se instalou. Kyoko Sakura não era uma vilã, ela era os restos marcados de um sonho despedaçado. A atmosfera ficou tensa e irregular, o público sentindo o peso de um mundo que não oferecia recompensas pela bondade. O silêncio que se seguiu não era de julgamento, mas de uma profunda e assombrosa tristeza por uma garota que perderá tudo por um desejo. Um detalhe, rota pacifista. A tela piscante projetou uma longa e sombria sombra sobre os azulejos dourados do salão do julgamento. Conforme a imagem final de Kyoko sozinha nas ruínas da igreja de seu pai desaparecia, o silêncio na sala era ensurdecedor. Toriel foi a primeira a ceder. Ela caiu de joelhos, suas patas agarrando o peito como se pudesse sentir a dor física do coração despedaçado de Kyoko. Oh, céus! Ela sussurrou, sua voz tremendo com a dor de uma mãe. Carregar um fardo tão pesado, tentar salvar sua família e ser recebida com tanto ódio. Nenhuma criança deveria jamais ter que aprender que a bondade é uma ameaça. Papyrus deixou suas mãos enluvadas caírem ao lado do corpo. Normalmente, sua postura era ereto e cheio de orgulho, mas agora seus ombros estavam caídos. Ele olhou para as próprias botas, incapaz de encarar a tela. Eu pensei que todos poderiam ser boas pessoas se apenas tentassem, disse ele, sua voz incomumente suave e desprovida de sua energia estrondosa habitual. Mas ela se esforçou tanto. Ela era a melhor pessoa que podia ser. E o mundo a destruiu por isso. E isso não está certo, Sans. Não é justo. Sans não levantou os olhos do chão. Ele manteve as mãos enfiadas nos bolsos do moletom, as órbitas oculares completamente escuras. Um suspiro suave e cínico escapou dele, não por crueldade, mas por um reconhecimento sombrio e compartilhado. É isso que acontece quando se passa por um momento ruim, Paps, murmurou Sans, sua voz um murmúrio baixo. Às vezes você não escolhe. Às vezes o mundo simplesmente te dá isso. Porque você foi corajosa o suficiente para se importar. Ela está jogando um jogo onde o código está manipulado contra ela. Você não pode usar um bataque azul para sair de uma alma quebrada. Um Genie socou um pilar de mármore, o estalo ecoando pelo corredor. Ela não estava com raiva de Kyoko, ela estava com raiva do universo que havia forçado uma garota a trocar seus lanches por uma lança. Droga! Ela rugiu, embora seus olhos estivessem brilhando com uma umidade incomum. Ela era uma guerreira antes mesmo de pegar aquela arma. Ficar naquele fogo e continuar andando. Isso é mais disciplina do que qualquer guarda real que eu já treinei. Ela não é má, ela está apenas protegendo o que restou de si mesma. Alphys estava tremendo, suas garras mexendo desajeitadamente na barra do jaleco.
Ela parecia querer se esconder, seus óculos embaçando por causa da respiração ofegante. É, é como um experimento forçado, ela gaguejou, com a voz embargada. O contrato pegou o amor dela e o transformou em uma arma. É um ciclo de feedback literal de desespero. Eu quero ajudá-la, eu quero reescrever as regras, mas como você conserta uma alma que foi ensinada que sua própria esperança é um erro? Asgore fechou os olhos, sua cabeça enorme curvando-se como se sob o peso de uma coroa física. Ele soltou um longo suspiro cansado que parecia carregar o peso de todas as crianças caídas. Eu conheço essa fome, disse ele, sua voz profunda e régia, mas repleta de um profundo cansaço. A fome por um passado que nunca poderá retornar. Ela come. Porque ela está vazia, mas nenhuma quantidade de comida preencherá o buraco que seu pai deixou. Ela é a rainha de um reino de uma só pessoa, e esse é o trono mais solitário de todos. Freeze não disse uma palavra. Caminhou lentamente em direção à tela, seu pequeno corpo insignificante perto da imagem da garota de vermelho. Com a mão firme, estendeu a mão e pressionou a palma contra o vidro, bem onde estaria o coração de Kyoko. Um pequeno brilho em forma de coração emanou de Freeze, a alma vermelha da determinação. Pulsou uma, duas vezes, preenchendo o salão com uma luz quente e bruxuleante. Digimon, Aventura 2000. O brilho das telas era a única coisa que cortava a escuridão do mundo digital. Os Digi-escolhidos estavam reunidos em volta do laptop de Izzy e de seus próprios Digivices, o fluxo de dados intermitente mostrando os momentos finais e dolorosos da jornada de Kyoko Sakura. Não consigo desviar o olhar, sussurrou Mimi, com as mãos tremendo enquanto observava a tela. Toda vez que penso que a história dela não pode ficar mais triste, ela fica. Será que toda garota como ela tem que perder tudo só para ajudar alguém? Sora se inclinou, a luz azul do monitor refletindo em seus olhos cheios de lágrimas. Parece uma maldição, Mimi. Observá-la através desta tela é como se estivéssemos testemunhando uma memória que nunca deveria ter sido encontrada. Kyoko lutou tanto apenas para se manter de pé e, no final, deu a vida para. Sayaka não estaria sozinha. Matt encarou a igreja pixelizada na tela, com o maxilar cerrado. É um jogo viciado. Já vimos coisas sombrias no mundo digital, mas isso? Isso é diferente. Ela era apenas uma criança, e o mundo a destruiu. Me dá vontade de atravessar o vidro e tirá-la de lá. Os dados são consistentes em todos os ramos da árvore da ficção, murmurou Izzy, com os dedos pairando sobre o teclado. A maioria das garotas como Kyoko começa com um desejo, mas as telas mostram que esses desejos quase sempre levam a uma história trágica. É um ciclo sistêmico de desespero. Mas espere, TK apontou para um canto da tela onde uma luz rosa suave começava a vazar para o quadro. Quem é aquela? A garota com o rosa. Fitas. Madoka. Joe olhou fixamente para a tela. Ela parece tão comum. Ela é só mais uma garota presa nessa confusão? Ela não parece uma heroína ou uma deusa, ela só parece estar sofrendo por eles. Ela ainda não é uma deusa, disse Kari suavemente, sua voz soando oca enquanto ela olhava para a imagem piscante de Madoka na tela. Na tela, ela ainda é apenas Madoka. Mas eu posso sentir o jeito que os dados ao redor dela tremem. Ela é quem vai carregar tudo. Ela ainda não mudou o mundo, mas é a única que vê o coração de Kyoko pelo que ele realmente é. Tai se levantou, bloqueando a luz da fogueira para que pudesse ver a tela com mais clareza. Não sabemos quem Madoka se tornará, mas sabemos o que Kyoko fez. Nós vimos com nossos próprios olhos. Olhos. Se as telas estão nos mostrando isso, é porque devemos aprender com isso. Ele olhou ao redor para seus amigos, todos iluminados pelo brilho frio e digital. Perdemos amigos e vimos o mundo se quebrar, disse Tai firmemente. Mas Kyoko Sakura não teve ninguém para segurar sua mão até o fim. Nós somos os Digi-escolhidos. Enquanto estivermos juntos, garantiremos que ninguém termine como a garota naquela tela. Todos olharam de volta para o vidro, uma promessa silenciosa se formando entre eles.
A história da garota que amava maçãs e da garota que mudaria o mundo estava gravada em suas memórias, uma luz bruxuleante no coração escuro do mundo digital. De volta a Reagindo. É hora de eu mostrar a vocês outra história trágica. Conheçam Mami Tomoe, disse a voz do vasto multiverso. É hora de eu mostrar a vocês outra história trágica. Conheçam Mami Tomoe, disse a voz do vasto multiverso, seu tom ecoando por incontáveis mundos enquanto as telas lentamente voltavam à vida. A tela piscou suavemente, passando da escuridão para um ambiente quente, quase pacífico, um quarto silencioso cheio de luz dourada. Uma xícara de chá repousando delicadamente sobre a mesa e uma garota sentada com postura perfeita e um sorriso gentil e reconfortante. Mami Tomoe. O ar no quarto ficou pesado, o aroma de chá preto caro e rosas persistindo enquanto a luz dourada na tela começava a diminuir, substituída pelo brilho estéril e intermitente de um corredor de hospital. Antes das fitas e das festas de chá, falou a voz do multiverso, seu tom suavizando-se para algo melancólico. Havia apenas o som de metal retorcido e uma escolha feita em um instante. A cena mudou violentamente. O calor desapareceu. A chuva batia forte contra um para-brisa estilhaçado, e o som rítmico e aterrorizante de uma buzina ecoava pela noite. Uma jovem mami jazia em meio aos cacos de vidro, sua respiração falhando, sua visão embaçada enquanto olhava para as formas silenciosas de seus pais. Naquele momento de terror absoluto, uma pequena criatura branca apareceu na periferia de sua visão que se apagava. Kyubi. Você está morrendo, disse a criatura, sua voz desprovida de empatia. Mas você tem um desejo. Qualquer coisa. Apenas. Diga isso. Mamãe não teve tempo para pensar no mundo, nem mesmo na vida de seus pais. Seu coração gritava um único comando desesperado: eu não quero morrer. Deixe-me viver. As telas pulsavam com uma luz âmbar suave e intermitente, espelhando as fitas douradas que dançavam na tela. Mas o calor era uma mentira, e o multiverso sabia disso. Uma onda de amargura sufocante varreu os incontáveis observadores, reis, guerreiros e plebeus, enquanto observavam a criatura branca sentada sobre os destroços, com os olhos vazios e sem piscar. Nos mundos onde a honra era sagrada, um rugido de indignação se ergueu. Eles viram a armadilha pelo que era, um ataque predatório contra uma criança moribunda. Kyubei não ofereceu um milagre, ofereceu um resgate por uma vida que deveria ser dela por direito. Os espectadores assistiram a garota sentada em seu apartamento silencioso, o vapor subindo de uma xícara de chá destinada a ninguém, e o coração coletivo do multiverso se partiu. Eles perceberam que Mami Tomoe não era apenas uma mentora ou uma soldado, ela era um fantasma assombrando sua própria sobrevivência. Através das estrelas, uma raiva fria e aguda se instalou. A irmã mais velha das garotas mágicas foi revelada como uma frágil boneca de porcelana, mantida unida pelos mesmos fios que a estrangulavam lentamente. O silêncio que preencheu o vazio estava carregado de ressentimento em relação ao equilíbrio cósmico. Não era mais história de heroísmo mágico, era a marcha fúnebre de uma garota que trocou seu futuro apenas pela chance de ver o amanhã, apenas para descobrir que o amanhã era o lugar mais solitário de todos. As telas mudaram mais uma vez, os tons dourados da sala de chá da Mami se dissolvendo em um azul profundo e turbulento. O ar no multiverso ficou pesado com o cheiro de maresia e a melodia fraca e assombrosa de um violino ecoando à distância. Para nossa descida final às origens dessas garotas, por enquanto, a voz do multiverso trovejou, seu tom mudando de melancólico para uma reverência aguda e trágica. Contemplamos um coração que se partiu porque se importou demais. A todos, por favor, conheçam a heroica Sayaka Miki. A tela ganhou vida, revelando uma garota parada na chuva, com seus curtos cabelos azuis grudados na testa. Ela segurava um sabre com as mãos trêmulas, os olhos ardendo com um brilho desesperado e desafiador que mascarava a dor profunda em seu peito. Sayaka Miki. As telas piscavam, o azul profundo do quarto do hospital se misturando às sombras frias e irregulares de uma estação de metrô. O som de um violino, antes belo e vibrante, agora soava tenso, como uma corda puxada por um fio de cabelo antes de se romper.
Ela era a garota que acreditava nos contos de fadas, disse a voz do multiverso, seu tom carregado de um toque agridoce. Aquela que pensava que, se você fosse corajoso o suficiente e seu coração fosse puro o suficiente, o mundo não teria outra escolha a não ser gentil. A imagem na tela se concentrou em Sayaka, sua capa branca esfarrapada e acinzentada pela fuligem da cidade. Ela estava ereta, mas sua silhueta tremia. Mas o mundo da garota mágica não recompensa os puros, continuou a voz, ecoando pelo silêncio de 1000 mundos observadores. Ele os devora. Ela deu sua alma para curar as mãos quebradas de um garoto, apenas para perceber que, no processo, havia quebrado seu próprio coração irreparavelmente. A cena mudou para ela parada na chuva, observando o garoto que amava sorrir para outra pessoa. A luz azul em seus olhos, antes tão brilhante quanto o mar da manhã, agora estava escura e turbulenta. Ela era uma cavaleira que se recusou a ser egoísta, sussurrou a voz, em um universo onde a autopreservação é a única maneira de sobreviver. Ela não caiu porque era fraca. Ela caiu porque era boa demais para o mundo que a criou. A tela começou a pulsar com uma escuridão. Uma luz violeta intensa, os cabelos cerúleos da heroína desaparecendo na sombra de uma tragédia que nenhum milagre poderia desfazer. Ela era a garota que ajudaria as pessoas até o fim, mas o que aconteceu com ela não foi um final feliz, disse a voz do multiverso, com um tom carregado de amargura. Aquela que pensava que, se você fosse corajoso o suficiente e seu coração fosse puro o suficiente, o mundo não teria escolha a não ser gentil. Mas, enquanto a voz falava, a imagem da garota de capa branca se estilhaçou como um espelho. A plateia prendeu a respiração quando a silhueta familiar de Sayaka Miki foi engolida por um geyser de sombras em erupção. Em seu lugar, estava algo que desafiava as leis da natureza, um cavaleiro esquelético imponente envolto em uma armadura enferrujada e subaquática. Sua cabeça era um capacete metálico oco que lembrava um gramofone, e onde deveria estar seu coração, havia apenas um vazio de magia negra rodopiante. Otávia por Sequiendorf. A tela se afastou para mostrar o labirinto, uma sala de concertos distorcida e alucinógena onde orquestras fantasmagóricas tocavam para uma plateia de sombras. A garota que desejara curar um músico agora era regente de seu próprio desespero, presa em um mundo feito da própria música que um dia amara. O cavaleiro se foi, sussurrou a voz, o som ecoando como um sino fúnebre. Em seu lugar, resta apenas o eco de um coração partido. Quando a esperança de um herói se esgota completamente, o universo exige seu pagamento. Ela não morreu como uma guerreira, ela renasceu como aquilo que jurou destruir. Uma tristeza pesada e sufocante pairou sobre as estrelas. Elas não estavam olhando para um vilão, mas para uma tragédia em sua forma mais pura. A garota que queria salvar o mundo havia se tornado um monstro, forçada a vagar por um pesadelo musical solitário, esquecida pelo garoto que ela havia sacrificado sua alma para salvar. A voz do multiverso retornou, seu tom não mais vibrante, mas oco e pesado, como o fechar de um túmulo. Ela era a garota que acreditava nos contos de fadas, sussurrou a voz, enquanto a imagem do cavaleiro monstruoso começava a desaparecer na escuridão. Ela estendeu a mão para as estrelas para salvar uma amiga, apenas para descobrir que as estrelas eram frias e a queda era para sempre. As telas começaram a escurecer, as sombras índigo recuando para um preto profundo e final. Encerramos o livro dessas almas por enquanto. Deixem que suas histórias assombrem os lugares silenciosos de suas mentes, um lembrete de que, às vezes, a coisa mais perigosa no multiverso é um desejo feito de amor. A última coisa visível na tela foi uma única corda azul de violino rachada, antes que a luz desaparecesse completamente. E com isso, chegamos ao fim deste capítulo. Esta jornada pelas histórias de fundo dessas garotas deu muito trabalho, e eu escolhi mudar o tom no final por um motivo específico: impacto. Eu queria me afastar das simples reações do multiverso e focar puramente na tragédia crua e descritiva de suas origens. Me diga se você gostou da mudança de ritmo, porque estou tentando algo novo neste capítulo. Mas de qualquer forma, tchau, até a próxima. Antes que a luz desaparecesse completamente. E com isso, chegamos ao fim deste capítulo.
Esta jornada pelas histórias de fundo dessas garotas deu muito trabalho, e eu escolhi mudar o tom no final por um motivo específico: impacto. Eu queria me afastar das simples reações do multiverso e focar puramente na tragédia crua e descritiva de suas origens. Me avise se você gostou da mudança de ritmo, porque estou tentando algo novo neste capítulo. Mas de qualquer forma, tchau, vejo vocês no próximo capítulo. Lembrem-se de sonhar grande.